pessoal, tudo bem? Eu me chamo Raquel, bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube Caixa de Perséfone. Esse vídeo está sendo gravado na noite do dia 31 de outubro, porque é dia das bruxas, é também dia de comemoração de Beltane, aqui no Hemisfério Sul, também é Samhain no Hemisfério Norte. Se você conhece o calendário celta, se você celebra o sabás, se você é wicano, wicani, você sabe disso. Também é dia de los muertos. Dia 2 aqui no Brasil é dia de finados. Dia 31 de outubro, se não me engano, é dia do Saci. Mas é sabido também que nos dias 30, 31 de outubro e 1º de novembro é mais ou menos o momento em que as fronteiras entre o mundo espiritual e o mundo dos vivos, ele meio que se estreita. Então é sempre um bom momento de se comunicar com aqueles que já passaram. Também é um bom momento para receber algum tipo de recado ou uma conversa quase que direta com o nosso time espiritual. Então, na realidade, a leitura de hoje é mais assim para trazer recados para vocês, para todo mundo que tem Sol, Lua e Ascendente no signo de Touro, que é mais ou menos um recado dos guias espirituais de vocês, das pessoas que vocês conhecem que já passaram, e do time espiritual de vocês que cuida de vocês daí a partir do outro plano ou dos outros planos, sei lá, né? Quem sabe? Não sei como é que funciona direito o mundo do desencarnado. Esse oráculo aqui é o Moonology, ele fala um pouco dos trânsitos astrológicos da Lua. Depois eu vou tirar cartas aqui do Shamanic Healing, que é um segundo oráculo, e depois eu vou tirar cartas de tarô com o tarô da Santa Muerte, né, que é propício para o dia de hoje. Lua cheia em Virgem, outro signo de terra, porém signo mutável, taurianes. Você sim é bom o suficiente. Em termos de vivência, porque eu gosto de trabalhar com esse oráculo aqui no dia a dia, né, para ver qual é a expressão real dele no cotidiano. Lua cheia em Virgem é mais ou menos um recado, de certa forma, para nos dizer que a nossa autoestima não tá lá muito boa, no sentido de que a gente tá deixando de fazer alguma coisa porque a gente não se sente capaz, ou porque a gente não se sente bom o suficiente. Então esse seria mais ou menos o primeiro recado específico de vocês. E aí aqui o segundo é Lua mutável, que casualmente o signo de Virgem é uma lua mutável. As luas mutáveis têm um pouco dessa ideia. Nothing is yet set in stone. Significa que nada está, tipo, cravado em pedras, né? Então, nada muito certo e não muito fixo, né? Mas, na realidade, eu acho que, assim, um segundo recado. Talvez seja interessante vocês prestarem muita atenção quando a lunação de peixes chegar, que vai ser ano que vem. Acho que fevereiro de 2022 ou início de março de 2022, que começa a lunação, que vai ser uma lua nova no signo de Peixes. Porque quando tem uma lua nova no signo de Peixes, a lua cheia dessa lunação provavelmente vai ser, e vai ser ano que vem, com certeza, lua cheia em Virgem, tá bom? Por que isso pode ser importante para vocês? Porque daí, como as coisas não estão muito certas agora, pode ser que lá em fevereiro, março do ano que vem, as coisas estejam mais firmes de certa forma. Mas eu acho que de certa forma também é entendendo a qualidade de vocês, a potência de vocês, sabe? Trabalhar um pouco na autoestima, sabe? Talvez vocês mudem muito de ideia porque vocês não têm muita confiança naquilo que vocês querem. Nossa Senhora. Naquilo que vocês querem e fazem, sabe? Essa carta fala de perdoar. Mas especialmente perdoar a si mesmo. Pois é, gente. Taurianes, tem alguma coisa que não tá lá muito boa com a autoestima de vocês. Verdade.
A águia é sempre um aspecto de visão. Não só de enxergar as coisas. Mas mais num aspecto de entender não só que a própria verdade é válida, mas como é também uma maneira única de enxergar a vida. E ficar firme nisso, sabe? Transformação. E aqui um pequeno... Gente, eu não tinha visto isso antes na carta. Um pequeno símbolo de touro. Gente... Eu acho que, de certa forma, uma coisa que precisa ser transformada em vocês, na realidade, não é uma mudança efetiva de quem vocês são, mas sim uma mudança na forma como vocês enxergam aquilo que vocês entendem, como se vocês não conseguissem confiar exatamente ou vocês não confiam muito na própria opinião de vocês, sabe? Parece que... E aí eu não sei se necessariamente se vocês são o tipo de pessoa que precisa de uma validação externa, no sentido de que mesmo vindo talvez uma validação externa, isso não é suficiente. E aí também a prática do auto-perdão... Porque você é bom o suficiente com lua cheia em virgem, não é necessariamente assim, é muito essa questão da baixa autoestima, mas também no entendimento de que tem algum tipo de trabalho que parece que nunca é bom o suficiente. Porque também o signo de virgem é um pouco crítico demais nesse sentido, sabe? De sempre estar fazendo um pouco mais, de sempre achar que podia ser melhor, que podia ser diferente, que podia, sabe... E aí também a prática do auto-perdão também é um pouco sobre isso, não se cobrar tanto. E também perceber que a visão de você sim é adequada e correta para o momento. E que mesmo assim, eu acho que a questão da transformação não é que vocês buscam a validação dos outros. Mas de qualquer forma, vocês não conseguem ter a validação interna, sabe? Mesmo não procurando de fora. 5 de ouros, gente do céu. Com certeza é isso. Porque daí o 5 de ouros, de certa forma, ele dá uma indicação de como isso se apresenta na parte material e na parte do trabalho. Ou seja, vocês não acreditam no talento de vocês. Sabe? É sempre... E aí, de certa forma, o 5 de ouros, numa expressão mais cotidiana, ele apresenta, sim, um problema financeiro e algum tipo de derrota nesse campo. Porém, a derrota acontece porque vocês não confiam no talento de vocês. Sabe? E aí acaba... E aí tá, eu acho que, de certa forma, vocês... Eu acho que isso é muito mais um sentimento do que, nossa, vocês vão perder alguma coisa. Sabe? É muito mais... É uma coisa muito mais interna do que estar passando pela experiência prática de um 5 de ouros, sabe? É muito mais assim... Porque também o 5 de ouros é a síndrome do... É a síndrome do impostor. É isso. 6 de copas, sim, é a síndrome do impostor. Porque 6 de copas também é um sentimento nostálgico com relação ao passado. Acreditar que antes as coisas eram mais simples, que antes as coisas eram melhores. E aí, gente, cavaleiro de copas, cuidado. Nossa, que alarmismo babaca que eu fiz agora, desculpa, taurianes. Mas cuidado, porque tem uma experiência de amor muito boa para ser vivida. Eu acho que vocês... Tem alguém para amar, sabe? Tem alguém para ficar junto de vocês. Mas aí, se vocês ficarem duvidando muito de si mesmos, vocês vão se privar de conseguir acreditar que essa pessoa de verdade gosta de vocês. A estrela, sim. Dez de copas. Prestem atenção na alunação de peixes.
prestem muita atenção na alunação de peixes. Ali na alunação de peixes, fevereiro, março do ano que vem, vocês podem estar muito mais seguros do que vocês estão agora. Muito mais seguros. Muito mais seguros. Esse é total síndrome do impostor, gente. Que loucura. Com essa carta aqui, 6 de espadas. O 6 de espadas, geralmente, ele fala de uma necessidade de se manter um pouco afastado das pessoas de maneira esporádica. Não é um tipo de problema, não é um tipo de briga, mas se manter um pouco afastado para colocar a cabeça no lugar e conseguir pensar direito. Alguns tarólogos que eu acompanho também no YouTube, que eu vejo muita leitura por aí, tem muitos tarólogos que associam o 6 de espadas com redes sociais, com mídias sociais. E aí também com essa necessidade de ter que, tipo, não se afastar por completo. Eu não tô querendo dizer abandonar as redes sociais, tá? Mas ter, tipo, um movimento quase que de retirada esporádica, no sentido de verdade, passar, sei lá, um final de semana sem mexer nas redes, sabe? Porque isso pode trazer uma falsa imagem de uma vida bem-sucedida das outras pessoas. E aí, taurianos, talvez, eu acho que o time espiritual de vocês está pedindo para mim dizer isso. Porque 10 de ouros, 10 de copas, quer dizer 10 de ouros, né? São essas duas cartas aqui. E aí também saiu a estrela. Pelo menos com essas cartas eu tenho a tendência a dizer para vocês que essa questão de verdade é passageira, no sentido de que eu realmente acredito que vocês devem prestar muita atenção na alunação de peixes. Porque eu acho que até lá alguma coisa vai estar mais bem resolvida dentro de vocês. E eu acho, gente, que aquilo que vocês precisam escutar agora é que, de certa forma, vocês precisam confiar mais em vocês mesmos em primeiro lugar. Porque, inclusive, essa questão que eu tô dizendo que tem um amor aí pra ser vivido. E ele vai ser vivido. Com 10 de copas, 10 de ouros. Não só a questão do romance com outra pessoa, mas também a questão do trabalho com retorno, sabe? E da criação de uma estrutura material. E também do destaque, né, de conseguir alcançar algum tipo de destaque que é visível pelas outras pessoas. Isso vai ser conquistado, pessoal, mas agora, nesse momento, taurianos, vocês não acreditam nem um pouco de que isso sequer é possível. E esse é mais ou menos o problema que o time espiritual de vocês está apontando. Porque daí, de certa forma, para viver esse momento bom que vai chegar, vocês precisam mais ou menos sair um pouco é uma fossa, mas é uma fossa diferente, porque é uma fossa de descrença com relação a vocês mesmos, sabe? A síndrome do impostor aqui é forte, sabe, gente? E aí a síndrome do impostor aqui, para alguém também, para pessoas que também estão tirando a carta da estrela, isso não tem sentido. Não tem sentido nenhum. Carta da estrela rege o signo de Aquário. Talvez a casa de Aquário seja a casa que Aquário rege no mapa astral de você seja importante. Talvez também a casa 11 seja importante para vocês no mapa de vocês. O signo de Virgem também está falando da rotina. Por isso também, essa questão, acho que das redes sociais, tem alguma coisa na rotina de vocês que eu acho que fica constantemente lembrando vocês que, de certa forma, vocês fracassaram na vida.
E isso não é verdade, gente. Pelo amor de Deus, isso não é verdade. Eu acho que esses três primeiros recados, entende? Eu acho que as coisas que não estão assim muito certas e muito fixas é justamente essa ideia de que agora, nesse momento, eu acho que vocês têm certeza de que vocês fracassaram em alguma coisa importante na vida. E isso não é verdade. Isso não é verdade. E eu acho que vocês precisam ouvir isso. Porque, inclusive, quando as coisas começam a apertar na vida de vocês, taurianes, vocês sabem como sair delas. Vocês têm um planejamento, inclusive, de sair dos problemas. Planejamentos que dão certo. Então, eu acho que também, de certa forma, eu não... Taurianes, eu não sei por que vocês se colocaram nesse buraquinho, taurianes. Porque é um buraquinho, entendeu? Vocês meio que caíram meio que num poço, sabe? E tá difícil de sair, gente. Mas eu acho que, de certa forma, a saída de vocês desse poço é trabalhar em vocês mesmos, no sentido de daí desconstruir esse... Porque é quase como se vocês tivessem construído um muro em volta de vocês com relação a essa questão da síndrome do impostor, sabe? É mais ou menos como se a síndrome do impostor toda fosse mais ou menos um paredão que vocês construíram em torno de vocês. Tá na hora de começar a desfazer isso. E aí, ao invés de tentar dinamitar o muro, né, de destruir o muro de maneira drástica demais, vocês vão ter que tirar tijolo por tijolo, gente. Eu acho que vai ser um trabalho mais diligente do que uma coisa mais, sabe, uma porrada vai tudo. Com uma porrada não tá indo tudo. Porque eu acho que, de certa forma, também a vida tem trazido coisas positivas pra vocês. Mas aí tudo aquilo que é positivo fica meio... não tão positivo assim. Porque falta aquela confiança interna. Mas, taurianes, o time espiritual de vocês quer dizer pra vocês que vocês são capazes pra cacete. E tá na hora de começar a enxergar isso como verdade. É essa a transformação de vocês. E aí a transformação é a autoaceitação e não é mudar. Vocês não precisam mudar. Vocês precisam aceitar aquilo que sempre foi. E mais ou menos que vocês são foda pra caralho, entendeu? Que daí também, tipo, até, por exemplo, algum tipo de problema em termos de relacionamentos íntimos que vocês tiveram no passado, ele deriva disso. Ele deriva da falta de confiança em si mesmo. E aí também da ideia de que você é um impostor. Isso não é verdade. Taurianes, eu quero abraçar vocês, mas ao mesmo tempo eu quero sacudir vocês, sabe? Tipo, só... para com isso. Mas, gente, era isso a leitura de vocês. Eu acho que pelo menos vocês vão sair dessa sem eu precisar sacudir também. Eu sempre falo que para ver essas leituras assim, a mais indicada, assim, para ser uma leitura mais certeira, sempre é bom começar pelo ascendente, porque é a partir do ascendente que a gente sabe quais os signos regem as nossas outras casas. E aí depois ver Sol e Lua também. Tá bom, taurianes? Puxa vida, gente. Acreditem em vocês mesmos, taurianes. Vamos lá. Vamos lá, que o talento, qualidade, basicamente tudo que vocês têm hoje foram vocês que fizeram. Foram vocês que construíram. E basicamente sem ajuda de ninguém. Reconheçam isso. Não é todo mundo que faz isso. E aí também,
outro recado é que, de certa forma, a vida fácil das outras pessoas, né? Ou, tipo, essa questão de ser bombardeado o tempo todo com imagens de pessoas que estão, tipo, muito bem obrigada e a gente não tá muito bem obrigada. Rede social, gente, é complicado porque rede social, às vezes, é uma vitrine de uma vida que não é real. É sempre bom tentar se lembrar disso, apesar da gente esquecer também, às vezes. Tá bom? Mas era isso, Taurianes. Eu espero que vocês fiquem bem. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido também, né? E até a próxima leitura, gente. Tchau, tchau. Até mais.